Amém, irmãos? Jesus é o Senhor? Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Também boa noite para você, né, que vai estar vendo, boa noite, bom dia, né, ou boa tarde, para que você vai estar vendo essa mensagem depois pelo YouTube. Graças ao Senhor, irmãos, chegamos mais uma semana de festa, né, graças ao Senhor. E queria lembrar os irmãos que nós estamos vendo o livro de Gênesis, né, e no alimento diário tem o título O Princípio, né? E graças ao Senhor que nós chegamos à terceira semana. Louvado seja o Senhor. E irmãos, e o título dessa semana, não sei se está colocado aí, mas eu queria falar para os irmãos, se estiver aí, os irmãos podem ler junto também, né? Fala, a rebelião de Satanás e a restauração da criação. Amém? Então, louvado seja o Senhor que nós temos visto o livro de Gênesis, né, irmãos? E eu só queria lembrar aqui também, os irmãos, que o título da primeira mensagem, né, que nós estamos na terceira mensagem, amém? Que a primeira mensagem teve o título O Princípio, amém? Que é o título do alimento diário, né, do tema desse semestre. E a semana 2 falou, no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Vamos falar junto? No princípio criou Deus os céus e a terra. E eu queria repetir de novo aqui, né? Eu falei o 3, mas vamos ler, vamos falar junto de novo o título dessa terceira mensagem. A rebelião de Satanás e a restauração da criação. Então, louvado seja o Senhor, irmãos, que essa mensagem ela é uma advertência para nós, né, irmãos? Porque eu queria aqui chamar os irmãos para nós lermos aqui Gênesis 1 de imediato, né? Gênesis capítulo 1. Senhor Jesus. O versículo 1 e 2, amém? Que é os versículos sugeridos, né? Dessa semana, fala assim, quem achou aí podemos ler junto, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Senhor Jesus, vamos ler junto de novo? No princípio, os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. A parte B também. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Amém? No princípio, irmãos, criou Deus os céus e a terra. Então, graças ao Senhor, né, irmãos, aqui nós temos visto, o irmão tem nos ajudado muito com relação, tem falado muito de uma coisa que é a questão do tempo. Né, que Deus, para que serve o tempo? Para que foi criado o tempo, irmãos? Cadê os adolescentes? O tempo foi criado para fazer a vontade de Deus, que é Cristo encabeçar todas as coisas. Irmão, esse é o princípio, né? Esse é a vontade de Deus. E aqui, irmão, nós temos visto que no livro de Gênesis ali, esse princípio aqui, que fala aqui, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E esse princípio aqui não é na eternidade, é o princípio do tempo, né? Então, irmãos, isso é muito importante porque a eternidade, na verdade, ela não tem princípio e não tem fim, né? Mas aqui, quando fala nesse princípio aqui, está relacionado com o tempo. Então, aqui, a primeira parte aqui, fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é muito interessante que a parte B desse versículo fala assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Amém? Vamos ler junto essa primeira parte aqui? A terra, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu estava conversando com uma pessoa hoje, né, e eu citei esse versículo para ela, que às vezes a gente vê assim, Deus é perfeito, irmãos? Gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Deus é perfeito? Sim. Amém. E Deus é perfeito, e Ele cria algo imperfeito? Não, não cria. Porque Deus, Ele é perfeito. Então aqui, esse versículo aqui, 2, irmãos, que é
Por isso que nós temos esse título dessa semana, né? A rebelião de Satanás, né? Então, irmãos, aqui, eu queria mostrar para os irmãos, não sei o quanto que eu vou conseguir passar aqui, mas que algo aconteceu, irmãos. Então, aqui, esse versículo, é bom a gente pegar um outro versículo da Bíblia, que a Bíblia mesmo explica a Bíblia, não é? Então, aqui, eu queria que os irmãos abrissem aí, por favor, em Isaías 45, 18, amém? Quem tiver a Bíblia aí, né? Os irmãos devem projetar aqui também. Senhor Jesus, aqui, Isaías 45, 18, fala assim: ó Senhor Jesus, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Irmãos, então, eu acho esse versículo muito rico, sabe por quê, irmãos? Ele mostra que Deus, como ele é perfeito, ele não cria algo imperfeito, né? Quando Deus criou a terra, irmãos, o objetivo de Deus tinha um propósito, né? E Deus não erra, não é? Deus não erra no seu plano, irmão. E também Deus não desiste do seu plano. Às vezes os irmãos, às vezes a gente até desiste das pessoas, né? Às vezes está pregando o evangelho, está cuidando da pessoa, aí tem um tempo você fala assim, não, eu desisto. Mas nós não devemos desistir, né, irmão? Porque Deus não desiste dos seus planos. Embora aqui, irmãos, eu não vou falar muito das mensagens anteriores, mas essa mensagem é para mostrar para nós, irmãos, que é uma advertência para nós. Né? Algo aqui aconteceu, irmãos, que fez com que a terra ela se tornasse sem forma e vazia. Então, irmãos, nós sabemos que Deus criou a terra, né? E antes de Deus criar a terra, Deus tinha tido a sua criação. Deus criou os anjos. Eu não vou entrar em versículo aqui, porque os irmãos acho que desfrutaram no alimento diário, né? Que Deus, ele reuniu os anjos, não é verdade? Ali nos céus. E então, Deus, antes de criar a terra, Deus já tinha criado os outros seres, amém? Os anjos, né? E Deus criou um dos principais, né? Que é Lúcifer, amém? Eu não vou aqui abrir muitos versículos, porque são muitos versículos, mas os irmãos desfrutaram isso no alimento diário. Então, irmãos, por que a terra aqui tornou-se sem forma e vazia? Né? Havia trevas, né? Aqui que nós vemos em Gênesis 1, né? Voltando aqui, Senhor Jesus, aqui voltando para o versículo 1, né? Fala assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Mas, além, né, igual eu falei, a terra, Deus cria, tudo que Deus cria é perfeito, né? Então ela se tornou aqui, mostra que algo aconteceu, irmãos, que foi a rebelião de Satanás, né, de Lúcifer. Então, irmãos, isso aqui mostra um princípio que nós, irmãos, nós devemos guardar o nosso coração. Né, nós cantamos um hino aqui que fala, guarda, Senhor, meu coração, que não se afaste de ti jamais. Irmãos, quando se fala em coração, é muito importante. Alguns podem pensar aqui, talvez ainda não ouviu alguma coisa sobre esse aspecto, mas quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando coração físico, amém? Ela está falando do coração, que é a nossa alma, né? Mente, vontade e emoção, mas uma parte do nosso espírito, que é a consciência. Esse é o nosso coração, irmão. Então, por exemplo, às vezes tem muitos que podem pensar que a questão do coração está relacionada à questão física, eles usam muito esse exemplo do coração, né? Que é o físico, que mantém nós vivos, né, irmão? O nosso coração é importante, né? Precisa de cuidar do coração também, né? Não pode ficar comendo qualquer coisa, né? Então, nós somos tripartidos, né, irmãos? Temos que lembrar disso. Nós temos corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo, né? Então, irmãos, é muito importante nós entendermos que essa questão que a Bíblia fala, eu até perguntei o Carlos ali agora há pouco, tem um versículo muito bom na Bíblia, eu queria até ler esse versículo de imediato, porque tem muito a ver com essa mensagem, eu queria ler de uma vez, sabe? Provérbios
4:23, amém? Depois de Salmos aqui, né? Provérbios. Nosso Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Aqui, ó, 4:23 fala assim: sobretudo, amém. Guarda o teu coração, amém. Vamos ler de novo aqui, que agora que eu achei aqui, né, amém? Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, né? Acho que o Carlos até cita uma outra versão que fala até, guarda a questão da disposição do coração. Então, é mais profundo ainda, né, irmãos? Mas, irmãos, o que eu queria mostrar aqui é que essa mensagem tem tudo a ver, né, a questão de guardar o nosso coração realmente, irmão. Porque nós sabemos que quando o homem pecou, que Deus, quando colocou o homem no jardim, Deus tinha um desejo, que o homem comesse da árvore da vida, não era? Colocou ele no jardim e colocou ali as árvores, e colocou a árvore, a árvore da vida, e colocou uma árvore que Deus tinha ordenado ao homem que ele não comesse. Não é verdade? Se o homem fosse obediente, irmãos, simplesmente obedecesse ao Senhor, Deus tinha cumprido o seu plano, seu propósito de imediato. Então isso é uma advertência para nós, irmão, que nós precisamos aprender a ouvir o Senhor, a conhecer a vontade de Deus, irmão. Hoje, eu não sei se os irmãos viram a live hoje, né, do irmão Pedro, de sábado, do parque. Irmãos, eu não sei se eu vou falar muita coisa a respeito disso, mas uma coisa eu toquei ali, quando ele falou de nós atentarmos para a palavra de Deus. Irmãos, porque ali ele deu o exemplo, né, ele deu o exemplo de Saul, não foi? Irmãos, Saul foi o primeiro rei de Israel, certo? E Deus tinha dado uma ordem para ele, aniquilar Amaleque, não foi? Irmão, totalmente, não era para preservar nada, não. Quando você for ler o que contexto ali, irmão, né, se a gente for humanamente pensar, puxa vida, lá fala para matar todos, né? E crianças também. Aí se você ficar aí na mente, fala, puxa, criança, né? Irmão, mas ele poupou o melhor, irmão. Poupou o rei Agag, né? Pecou o melhor do rebanho. Irmão, mas Deus tinha falado para ele aniquilar tudo. Então, por isso, nós precisamos atentar à palavra, irmão. Né? Graças ao Senhor que essa palavra é uma advertência para nós, né? Por isso que eu estou falando assim que, o que nos guarda, irmão? É a palavra. Né? Por exemplo, eu ouvi essa mensagem, né, essa mensagem 3, eu ouvi ela umas 2 vezes ou mais. Então, quanto mais você ouve, mais você é guardado. Né? Essa live de hoje, quanto que nós fomos guardados? Quem viu, né? Quem não viu, irmãos, tem a oportunidade de ver ainda, né, no YouTube, né? Graças ao Senhor que nós temos esse recurso hoje, né? Você não viu, mas você pode ver a qualquer momento. Você separa um tempo. Amém? Então, essa palavra eu queria adiantar aqui, irmão, para mostrar que o Senhor precisa guardar o nosso coração. Mas como que o Senhor vai guardar o nosso coração? É por meio da palavra, irmãos. Esse grito de guerra que nós fizemos aqui, né? Quanto que não traz luz para nós? Então, louvado seja o Senhor, né? Eu queria avançar aqui, que o tempo não para, né? Aqui, essa questão a rebelião de Satanás, irmão, os irmãos, eu creio que leram ali, o livro de Isaías, Ezequiel, tem muitos versículos. Tem alguns versículos que eu coloquei aqui, eu não sei se a gente vai conseguir ler tudo, mas a rebelião de Satanás, irmão, foi algo que causou um dano em todo o universo, né? Então, aqui eu queria chamar os irmãos para nós lermos aqui o que aconteceu nessa rebelião. Aí, vamos ler aqui Isaías 14, versículos 12. Amém? Nosso Senhor Jesus. Isaías 14, versículo 12, amém? Vamos ler do 12 até o 15, amém? Senhor Jesus, amém? Aqui começa assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações.
Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, irmãos, aqui em Gênesis 1 e 2, né, fala que houve a terra, né, ter se tornado isso foi por causa de uma rebelião. E que foi, podemos dizer, liderada por esse anjo, né, que foi criado por Deus, que serviu a Deus muito tempo, não, irmãos? Aqui eu não vou ler todos os versículos, mas em Ezequiel abre mais, 28, amém? Mas, irmãos, ele não caiu de uma vez, certo? Eu creio que ele serviu a Deus muitos anos, muitos, né? A gente não sabe o tempo. Por isso que nós temos que guardar o coração, irmãos. Uma advertência para nós, por exemplo, que às vezes nós pensamos que tempo de vida da igreja não quer dizer muita coisa, não. Né? Às vezes nós pensamos que nós precisamos viver a vida da igreja e ser perseverantes. Mas não significa que o tempo, não significa muita coisa. Nós temos que ter o coração sempre puro, de servir o Senhor com o coração puro, irmão. Aqui, olha para você ver, aqui no versículo 12 fala assim: como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Irmãos, Satanás, Lúcifer, podemos dizer, ele, que quer dizer anjo de luz, né? Eu não creio que, no início, talvez ele fosse fiel ao Senhor. Mas o tempo passou e ele se orgulhou. Eu não vou ler aqui os versículos, mas ele foi criado, irmão, perfeito. Foi criado, ele era muito belo. Por isso que nós temos que atentar para isso, né, irmãos? Né? Nós não devemos buscar só o exterior, irmãos. Nós temos que atentar para o nosso interior. Né? Às vezes a gente preocupa muito com o exterior, né? Cuidar do exterior, tudo que precisa, viu, irmão? Principalmente as irmãs, né? Que cuidam mais, às vezes. Mas, irmãos, nós temos que preocupar em suprir muito o nosso interior. Porque o Senhor nos chamou com o propósito de nos usar, irmãos. Mas se nós não guardarmos nosso coração, nós podemos cair no mesmo princípio do inimigo. Cair se tornar uma pessoa opositora. Então, isso é uma advertência para nós, né, irmão? E foi falado, irmão, nessa semana que Satanás, ele deixa as suas digitais em muitas situações, em muitos registros na Bíblia, registra essa digital dele. Essa rebelião, nesse coração, ele não só, ele caiu, mas ele levou uma terça parte dos anjos, e além disso ele ainda conseguiu corromper os seres que habitavam aqui na terra antes do homem. Então, irmão, isso nós vemos que nós temos que cuidar, irmãos. Vamos aqui ler um dos primeiros pontos aqui, né? Que é uma advertência para nós, em Mateus 20, versículo 20, amém? Mateus 20, Senhor Jesus. Amém? Mateus 20, 20 fala assim: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Amém? Eu só queria ler esses 2 aqui por enquanto. Irmãos, por que aqui está a impressão de Satanás, podemos dizer aqui? Porque fala que ele queria subir, né, em Ezequiel, que queria subir acima das estrelas de Deus. Irmãos, isso está dentro de nós, irmão. Quando o homem pecou, que o pecado entrou ali em Gênesis, tudo isso foi injetado em nós também. Né? Nós vimos que nós carregamos o DNA, né, na nossa carne, no homem caído, no velho homem, o DNA de Satanás. É duro ouvir isso, não é verdade? Mas, irmãos, isso está impregnado em nós. Por isso nós temos que desfrutar do Senhor, né? Buscar a palavra, pôr a mente na palavra, né? Porque o nosso coração, ele é corrupto, né?
Então, assim, aqui a gente vê aqui que ela fala, né, a mulher de Zebedeu aqui, que acho que até é parente de Jesus, né? Não sei qual o grau aqui, que eu não olhei isso não, mas falou isso. Irmãos, ela aqui buscando posição para os seus dois filhos, né? Fala aqui o 21, né? Perguntou-lhe, que quer? Ela respondeu, manda que em teu reino esses meus dois filhos assentem uma à tua direita e outra à tua esquerda. Irmãos, isso aqui mostra que o homem, ele sempre busca em seu interior, né, no seu natural, ser o primeiro, né, ter uma posição. Irmão, nós devemos buscar servir ao Senhor. Não ficar querer ser o primeiro. Né? Há uma diferença entre você querer buscar ser fiel ao Senhor, né? Porque não quer dizer que você vai ser um cristão relaxado, não é nesse sentido não, mas você buscar servir o Senhor, sem preocupar com ser o primeiro, né, ou ser o melhor, para poder. Esse princípio de buscar isso é negativo. Nós temos que buscar ser fiel ao Senhor. Né? Eu queria mostrar assim que, por exemplo, nós estamos buscando o galardão, né? Quem aqui quer ser parte de Sião? Amém? Nós sabemos que, ali quando fala de Sião, lá em Apocalipse 12, né, nós lemos ali, filho varão, irmão, quando fala Sião, está relacionado à parte forte da mulher. Né? A mulher refere-se à igreja, né? Que fala ali. Mas, irmãos, não quer dizer que, por exemplo, se ser parte de Sião, hoje nós devemos ter esse coração, irmão. Se nós formos fiel ao Senhor, nós seremos essa parte forte da mulher. E certamente, se o Senhor vier e nós estivermos vivos, nós vamos ser arrebatados. E se nós dormirmos no Senhor, quando o Senhor vier, nós vamos ser um vencedor. Então, irmãos, esse deve ser o nosso coração, servir sem buscar ser destaque, né? Ter a posição, ser o melhor, no sentido de, né, receber já o galardão, né, irmão? O nosso galardão vai vir depois. Quem crê nisso diz amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Então aqui, irmãos, é outro princípio, né? Aqui continuando, ele fala assim, ó Senhor Jesus. O 22 ele fala assim, mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui depois os irmãos podem ver que os outros discípulos ficaram até com ciúme, né? Então, irmãos, nosso coração deve ser servir o Senhor. Não é questão de buscar destaque, né? Isso entrou no coração de Lúcifer, né? E ele queria ser o primeiro. Então, outra advertência para nós, irmão, Caim também, em Gênesis 4, Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus, versículo 4, amém? Não vou ler todo o contexto aqui, mas aqui fala assim, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então aqui nós vemos nesse contexto, né, irmãos, que o Senhor aceitou a oferta de Abel, né, e rejeitou a oferta de Caim. Irmãos, aqui não é questão de certo e errado, mas irmão, nós temos que ter um coração de fazer a vontade de Deus. Né? Não é o que eu penso ou o que eu acho. Por isso que Deus tem nos dado a palavra profética, irmão. Né? Que nos dá uma direção. Né? Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Quer fazer Cristo encabeçar todas as coisas.
Então, para Cristo encabeçar todas as coisas, ele tem que encabeçar primeiramente quem? A igreja. E nós somos parte da igreja, irmão. Aqui continuando, né? No versículo 8 fala assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Amém? Vamos ler junto? Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então aqui, irmãos, nós vimos o primeiro homicídio, né? E por que a gente falou aqui, o que eu falei, que várias passagens que mostram a digital de Satanás. Né? Aqui nesse primeiro texto nós vimos, a questão da mulher de Zebedeu, ali a gente vê o quê? Ali é a digital dele, irmão, de um homem buscar posição, buscar ser destaque, né? Então aqui é outro princípio aqui que veio o quê? Veio o primeiro homicídio, irmão. E aqui continuando, né, fala assim, olha para você ver a reação de Caim no versículo 9. Né, o versículo 8 falou, né? Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo, tal. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse-lhe o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Irmãos, aqui eu não vou ler todo o contexto, mas a gente vê que Satanás aqui já tinha ganho Caim. Né, eu até coloquei aqui um texto, os irmãos do meio no alimento diário, fala que, um outro versículo, que fala que Satanás, ele é homicida desde o princípio. Certo? Aqui a gente pensa que foi Caim que matou Abel, né? Foi, né, na verdade. Mas quem que estava por trás? Estava Satanás, irmão. Então, está vendo a impressão dele aqui? Então, por isso nós temos que guardar o nosso coração, irmão. Né? Nós não... A vez matar não é só fisicamente, não, né? A vez aqui, ele matou fisicamente, realmente. Mas, irmão, quando nós criticamos os irmãos, falamos mal dos irmãos, nós estamos falando mal de nós mesmos, do próprio corpo. Então, isso também é o quê? É matar, ué. Né? No Antigo Testamento, o Senhor falou assim, não matar, fisicamente falando, né? Mas no Novo Testamento, o Senhor falou se nós odiarmos, né? Se nós tivermos algo nesse sentido, irmão, nós já estamos matando os irmãos. Então, por isso que é algo muito profundo, irmão. Ó Senhor Jesus, né? Que o Senhor guarde o nosso coração, né? Mas por causa do tempo aqui, tem vários exemplos, né? Outro exemplo, eu vou só citar aqui, que foi falado no alimento diário, foi a questão dos irmãos de Moisés, Miriam e Arão. Foi outro exemplo, irmão, né? Que eles reivindicaram ali, que Moisés, ele falhou, né? Ele cometeu uma falha, mas quando eles expuseram ela, né, principalmente Miriam, que eles queriam, na verdade, a posição de Moisés. Isso mostra também a digital de Satanás ali, irmão. Por que eles... Né, não é a questão de Moisés estar certo ou errado, mas Deus tinha colocado ele, irmão. Né, não importa, né, nós temos que ver quem que Deus colocou, irmão. E honrar essas pessoas, né, os profetas. Né, o irmão que o Senhor colocou à nossa frente, por exemplo, não é nós questionarmos. Deus colocou, nós queremos ser simples, sim, amém. É seguir a palavra profética. Nós temos visto tantas pessoas sendo salvas, né, irmãos? Por meio das ferramentas. Né, isso é o que nós devemos, né, agarrar, ser um com a palavra. Né, louvado seja o Senhor. E vários outros exemplos, né, citou o exemplo de Absalão também, né, que um dos filhos de Davi, irmãos, que ele quis buscar, né, de maneira ali inadequada, tomar o reino de seu pai. E quem que ele procurava ouvir? Uma coisa que eu estava tocando nesse princípio de Absalão, irmãos, além de ele aqui, cometeu um pecado que a Bíblia até fala. A Bíblia fala que nós devemos honrar pai e mãe, os pais, não é verdade? Nem o seu pai ele honrou. Né? Só ele almejar, tomar o reino, ainda tomar a força, irmãos. Então, e ele morreu jovem, né? Eu creio, né? Então, irmãos, nós jovens, queria falar para os jovens, adolescentes, para todos nós devemos honrar os nossos pais. Amém? Às vezes nós somos rebeldes, né? Os pais às vezes fazem alguma coisa, nós não gostamos, irmão, nós temos que tomar cuidado, irmãos. Né? Mesmo que nós temos que aprender a honrá-los. É claro que, irmãos, tudo depende da palavra. Se nós estamos desfrutando a palavra, irmãos, né? Se nós estamos sendo sensíveis à palavra,
nós percebemos. Né? Então, os pais, eles merecem ser honrados. E se nós honrarmos, nós vamos ter longa vida sobre a terra. E Deus vai poder nos usar. Então, Absalão aqui, ele, além dele ter feito essa questão negativa, né? Ele consultava as pessoas que estavam insatisfeitas e foi arrebanhando para si, para poder fazer uma conspiração contra o próprio pai. Mas graças a Deus, o Senhor honrou, depois, né? O reino voltou, né? Deus preservou o reino a Davi. Amém? Então, irmãos, esse é um princípio também. E a gente vê nisso aí também o que? A impressão de Satanás. Então, irmãos, tem outros princípios, né? Falou também da Torre de Babel, né? O princípio ali de Nimrod. Irmãos, e hoje também, né? Não sei se os irmãos viram, estava vindo um pouquinho da mensagem hoje que o Pedro estava compartilhando, ele começou falando desse aspecto de novo, Nimrod, irmão. Nós vimos ali a Torre de Babel, provavelmente, né? Veio de Nimrod. Então, ele também foi alguém que foi contra o próprio Deus, irmão. Ele criou um reino em oposição a Deus. Certo? Então, tudo são digitais de Satanás, né, irmão? Mas louvado seja o Senhor. Por isso que aqui, irmão, voltando aqui em Gênesis 1, queria voltar aqui. Ó Senhor Jesus. Então, aqui o versículo 2 de Gênesis 1 fala assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Irmão, então essa rebelião, esse julgamento aqui, podemos dizer que essas águas aqui, irmão, que cobriam a terra, eram águas de morte, de julgamento. Deus julgou a terra, certo? Então, por exemplo, Deus julgou, não só, podemos dizer aqui, Lúcifer, né, mas também os anjos que o acompanharam nessa rebelião. E também julgou também os seres que habitavam aqui, irmãos, que eram os seres pré-adâmicos, né? Eu queria ler um versículo aqui, acho que ajuda a gente, Efésios 6, se eu não me engano, 11, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém. Amém? Aqui fala assim, quem achou aí, vamos ler junto, amém? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmão, a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Não é contra as pessoas, é contra os principados e potestades. Irmãos, então é um princípio, irmão. Deus julgou toda a terra por causa dessa rebelião. Então esse é o quadro negro, irmãos. Mas tem um quadro positivo aqui. Amém? Louvado seja o Senhor. Voltando aqui para Gênesis. Gênesis capítulo 1, né? Senhor Jesus. Versículo 2. A parte B, né, fala assim: havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Amém? O Espírito de Deus pairava. Vamos, pairava aqui, pode dizer, o Espírito de Deus movia sobre as águas. Certo, irmão? Por que o Espírito estava gerando aqui? Estava pairando, né? Movendo. Para gerar algo de vida. Né? Por um lado aqui nós vemos esse primeiro quadro, um quadro de negativo. Mas, irmãos, o Espírito, ele estava aqui movendo para gerar algo. Aí nós vemos que outra parte dessa mensagem, a primeira parte fala da rebelião de Satanás, mas a segunda parte fala da recriação de Deus, né? Amém? Que é a restauração da criação. Então, irmãos, graças ao Senhor que Deus, ele não desiste do seu plano. Né? Então, Deus, ele tinha um plano, irmão, que criou a terra para poder fazer a sua vontade. Amém? Aqui eu queria ler um versículo com os irmãos, Zacarias 12:1. Amém? Zacarias 12, versículo 1. Ó Senhor Jesus, amém. Amém, ó Senhor Jesus. Um dos últimos livros do Antigo Testamento, né?
aqui antes de Malaquias, né? Zacarias 12:1 fala assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Amém. Senhor Jesus, fala o Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Graças ao Senhor, irmão, que Deus, ele não desistiu. Né? Se Deus criou esse ser aqui, ele se rebelou, tal, mas Deus teve um novo início, irmão. Deus estava querendo restaurar a terra para quê? Para criar o homem. Amém? Você não é grato ao Senhor? Você foi criado por Deus para poder cumprir o plano dele. E aqui, irmão, é interessante que aqui nesse versículo fala de 3 coisas, né? Fala o Senhor que estendeu o céu. O céu também é para fazer a vontade de Deus. Amém? Ele fundou a terra. A terra também é para fazer a vontade de Deus. E depois fala, e formou o espírito do homem dentro dele. Irmão, você não é apenas corpo e alma. Você tem espírito. Né? Quem tem um espírito aqui diz amém. Creio que todos têm, não é isso? Verdade? Irmão, não é só nós que cremos, todos os seres humanos temos. Mas o espírito humano foi feito para receber o Espírito de Deus. Então, irmãos, graças ao Senhor que esse é a boa notícia. Amém? Você foi criado para conter Deus e para expressar Deus. Então, irmãos, esse é o lado positivo, né, dessa mensagem. Deus, ele criou o homem com um objetivo, irmão, para que o homem o recebesse. Então, irmãos, essa primeira parte aqui, de Gênesis 1:2, falou que havia as águas de morte. Mas, irmãos, uma boa notícia é que Deus também, a Bíblia também, quando fala de água, ela fala algo de vida, né? Está relacionado à vida. Amém? Em Deuteronômio ali, quando fala, em Deuteronômio 8, né? Das fontes de água ali, irmãos, a terra de Canaã representa essa água ali, né? Amém? Então a água representa vida. Quando você vê água na Bíblia, não sei nesse versículo aqui de Gênesis, né? Ela representa vida. Amém? Aqui eu queria ler alguns versículos aqui também. Senhor Jesus, em Gênesis, Senhor Jesus, em Romanos, eu queria ler primeiro aqui, Mateus, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém? João capítulo 4, versículo 23 e 24. Amém? João 4, versículo 23 e 24, amém? Aqui fala assim, Senhor Jesus, mas vem a hora, irmão, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Aqui, né, tem muitos versículos, irmão, mas aqui em Zacarias fala que Deus criou o homem com espírito. Hein? E o espírito é para quê? É para receber, o espírito humano é para receber o Espírito de Deus. E o Espírito vem por meio da palavra, irmãos. Então, aqui, por isso que aqui fala aqui, né, que vem a hora e já chegou. Irmão, graças ao Senhor que nós estamos na era do Espírito, irmão. Né? Quem já recebeu o Espírito? Amém? Todos aqueles que creram, receberam o Espírito. E Deus procura agora adoradores que o adorem em Espírito. Então, agora que nós que recebemos o Espírito, irmão, nós também precisamos viver e andar no Espírito. Para que esse veneno da serpente, irmão, ele não tenha domínio sobre nós. Né? Agora vamos ler aqui, continuar aqui o 24 fala, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmão, Deus é Espírito, e Ele importa. Irmão, Deus está procurando os que adoram em espírito e em verdade.
Louvado seja o Senhor. Vamos ler também João 7. Ó Senhor Jesus. João 7. Ó Senhor Jesus. Versículo 37. Amém? João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas graças ao Senhor, irmãos, que hoje o Senhor já foi glorificado, né? O Senhor é o Espírito. E todo aquele que recebe o Senhor, irmão, recebe o Espírito, recebe a vida de Deus. Irmãos, para o Senhor nos guardar, né, desse veneno, dessas obras do maligno, né, no nosso coração, a rebelião, de buscar posição, de querer ser o primeiro, nós precisamos desfrutar da palavra. Porque a palavra, irmão, é o próprio Espírito. Né? Graças ao Senhor que... E uma coisa importante, irmãos, que citou no Alimento Diário essa semana, que quando nós pregamos o Evangelho para as pessoas, irmãos, que os demônios, eles caem do céu. Irmãos, graças ao Senhor que o Senhor tem nos dado muitas ferramentas, que tem nos levado a pregar o Evangelho do Reino. E muitas pessoas têm recebido a palavra e crido no Senhor. Então, irmãos, nós precisamos ser aqueles que pregam a palavra. Mas para nós pregarmos, nós também precisamos encher da palavra. Amém? Isso é muito importante, irmão. Encher para nós podermos realmente, Deus poder ganhar o nosso coração. Então, esse é o princípio, né? Nós temos que encher da palavra, irmão. Como que Deus vai cumprir o seu propósito na igreja, por meio da igreja? Enchendo ela com a palavra. Eu não vou ler o versículo aqui, que está em Efésios também, mas, irmão, uma coisa muito importante, irmão. Quando fala encher da palavra, irmão, nós precisamos aprender que o Senhor tem nos dado ferramentas, irmão. Por exemplo, a imersão. Nós desfrutamos a imersão aqui. A imersão refinada, ultra refinada. Né? Os grupos, tudo isso é encher da palavra. Quando nós enchemos da palavra, nós somos guardados no nosso coração, irmão. Da rebelião, né? De sermos usados pelo inimigo. Então vamos buscar encher da palavra, amém? E uma coisa muito importante, irmãos, o Senhor, né, ele já foi colocado acima de todas as coisas. Né? Ele ser colocado acima significa que ele vai suprir tudo que está embaixo. É igual uma caixa d'água, irmão. Se você tem uma caixa d'água na sua casa, ela supre todas as partes da casa. Então o Senhor, ele já está acima de tudo. Né? E o Senhor agora já é o Espírito. Nós podemos desfrutar do Espírito. Então, irmãos, graças ao Senhor, eu só queria terminar aqui, irmãos, por causa do tempo. Não queria gastar muito tempo, não. Satanás, irmãos, Lúcifer, talvez ele teve muita oportunidade de arrepender. Ele nunca arrependeu. Amém? Nós, graças ao Senhor, que nós temos a oportunidade de arrepender, irmãos. Tem um versículo aqui que eu queria desfrutar com os irmãos. Nós às vezes, eu tenho percebido assim que algumas pessoas às vezes erram, né? Aí Satanás vai e ataca realmente. Quando nós erramos, ele é o acusador. Ele é o diabo, né? Satanás, ele nos acusa de dia e de noite. Né? Nós lemos ali em Apocalipse 12, né? O Guilherme falou, eu ia até ler, mas por causa do tempo ali, não vou ler. Mas ali fala que eles depois o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Irmão, o sangue do Cordeiro denota o quê? Arrependimento. Por exemplo, quando você arrepende genuinamente, você aplica o sangue, você pode prosseguir. Né? Então isso mostra que nós temos esse privilégio de poder arrepender hoje, irmãos. Né? Satanás, Lúcifer, ele não arrependeu e nem vai arrepender. Até que no final, em Apocalipse, fala que ele ainda vai, depois dos 1000 anos, ainda vai promover a última rebelião. Porque nele não tem arrependimento. Mas nós podemos arrepender, irmãos. Eu queria aqui só ler esse versículo aqui, Romanos 2, 4. Mas, irmãos, arrepender também, irmãos, não vem de nós mesmos. Vem da bondade de Deus. Amém?
Nem para arrepender nós prestamos. Senhor Jesus, vamos ler aqui Romanos 2, 4, né? Senhor Jesus. Romanos capítulo 2, versículo 4, amém? Senhor Jesus. Amém? Fala assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Vamos ler de novo esse versículo? Ou desprezas a riqueza da bondade e tolerância. Aliás, perdão, irmãos, eu errei aqui, né? Devia os irmãos errar. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Irmãos, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Irmãos, louvado seja o Senhor que nós temos essa porta aberta para nós, irmão. Poder arrepender. Se você errou, você pode arrepender, pedir perdão ao Senhor e prosseguir. Irmãos, então louvado seja o Senhor, né, irmãos? Aqui eu não vou gastar mais tempo, irmãos, por causa aqui que eu já gastei meu tempo tudo, mas eu queria encorajar os irmãos sobre essa questão de guardar o coração. Os irmãos desfrutam o jornal, né? O jornal, o Jave 343, na página 3. Irmão, no coração, ele precisa ser guardado. Ali, quando o Senhor falou para, esqueci qual o nome dela, né, que é não sei se é Maria Madalena, né, os irmãos lembram? Que é a questão que Lázaro, né, que Deus ia ressuscitar Lázaro, e ele falou para tirar a pedra, certo? Então, ela falou assim, não, Senhor, se tirar, ele cheira mal, né? Irmãos, se nós queremos ser tratados no nosso coração, nós não devemos ter medo do Senhor tirar a pedra. Tem coisa que tem que ser exposto mesmo, para Deus tratar, irmãos. Então, isso é muito importante, irmão, nós abrir o nosso coração para o Senhor. Né? O Senhor quer entrar no nosso coração, quer tirar tudo que é negativo, toda rebelião. Então, louvado seja o Senhor. Aqui eu não queria gastar mais tempo, né? Depois Romanos fala a questão do Espírito, irmão, nós andarmos no Espírito. Deus, Ele quer nos salvar, irmão, por completo. Nós precisamos não só receber o Senhor, mas nós andarmos no Espírito. E esse Espírito vai trabalhar em nós até sarar nossas doenças, Ele pode sarar por meio de nós usarmos o Espírito. Amém? Então, louvado seja o Senhor aqui. Por causa do tempo, eu não vou gastar mais tempo. Amém? Só gostaria de terminar estando orando pelos irmãos. Amém? Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós somos gratos a Ti. Senhor, nós queremos ter esse coração. Um coração puro, Senhor. Que almeja só apenas servir o Senhor. Nós não queremos buscar posição, Senhor. Nem ser destaque, Senhor. Nós queremos ser fiel ao Senhor. Trazendo a palavra, ganhando a palavra e pregando o Evangelho. Senhor, nos dá um coração puro, Senhor. Nos livra da rebelião. Nos livra de buscar qualquer outra coisa que não seja a sua vontade. Guarda cada irmão, Senhor. Cada jovem, cada adolescente, Senhor, nesse caminho de ter um coração puro para o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Quantos?